O Supremo Tribunal Federal realizou nesta semana uma audiência pública sobre uma possível taxação dos defensivos agrícolas. No encontro, o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, ouviu posições contrárias e favoráveis à criação dos impostos. A ação de inconstitucionalidade movida pelo PSOL questiona uma regra que reduziu em 60% a base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O partido também contesta uma legislação que estabelece alíquota zero ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados para alguns desses produtos. O caso começou a ser julgado em junho e a audiência pública serviu para a corte coletar informações antes da decisão final. Ainda não há data definitiva para o julgamento no STF. O Ministério da Agricultura, que participou desta audiência pública, fez um estudo de impacto para o agro e o impacto é bilionário. Nas operações estaduais, o aumento da base de cálculo do ICMS deve trazer incremento de 6,9 bilhões de reais. Isso é custo. Nas operações interestaduais, o efeito estimado é em 5,9 bilhões de reais. Ou seja, se soma um ao outro. Se tiver o retorno do IPI dos defensivos agrícolas, como é pedido pelo PSOL, deve ter um impacto de 7,8 bilhões de reais para o agro. Somando o possível aumento do ICMS com a volta do IPI, a expectativa é de 20 bilhões de reais de aumento de arrecadação para o governo em função dessa ADIM que pode ser decidida pelo STF. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil projeta um impacto de 48% a 98% na renda dos agricultores. Esse aumento de imposto nos agroquímicos também poderia gerar endividamento no agro, aumento da concentração de terras, com a possível saída de produtores rurais menores, pequenos, por causa dos impactos financeiros. Aumenta custo, diminui a capacidade econômica, grupos maiores compram os pequenos e aumenta a concentração. Tem muito a ser discutido sobre esse assunto, por isso a gente convidou o Renato Gomides, que é gerente executivo da CropLife Brasil, está super atento a esse tema. Renato, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Renato, quais foram as primeiras impressões dessa audiência pública em que um lado mostrou por que quer aumentar imposto sobre defensivo? O pessoal defende questões ambientais e de saúde. De outro lado, o setor agro mostrou impacto econômico, impacto no consumidor. Qual é a sua leitura? Como é que acabou essa audiência? Quais são as suas impressões? A audiência pública foi solicitada pelo relator, o ministro Edson Fachin, justamente para ouvir as partes favoráveis e contrárias, né? A ação iniciada pelo PSOL. A nossa leitura inicial é que o debate ocorreu de forma ampla, de forma transparente, de forma democrática. A gente trouxe os nossos pontos para o debate. O principal deles é que os defensivos agrícolas eles são um produto essencial para a manutenção da produtividade de alimentos, na produção de alimentos. E também eles têm um papel muito importante na questão quando você pensa em inflação, quando você pensa em acesso à população a todo tipo de alimentos, incluindo a cesta básica. Então, trazer essa perspectiva e trazer que uma decisão sobre taxação traz reflexos na economia como um todo, acho que foi uma participação bem relevante para a sociedade entender a importância dos defensivos agrícolas na manutenção da produção de alimentos do Brasil. Agora, não há uma data para esse julgamento? Não, o julgamento ainda não. Com o fim da audiência pública, ele vai ser marcado o julgamento e a nossa expectativa é que os ministros, ouvindo todos os argumentos, consigam concluir seus votos, a gente ter esse caso encerrado, uma ação que iniciou em 2016. Desculpa, eu não entendi. Qual é a data de expectativa que você tem para esse assunto estar encerrado? Não, a gente espera que seja marcado o julgamento e que os ministros apresentem todos os seus votos para concluir esse processo, essa ação que iniciou em 2016. Tem muita gente preocupada com o potencial aumento. O estudo da CropLife aponta que deve aumentar em quanto o custo de produção aqui no Brasil se o STF acatar esse pedido do PSOL e resolver tirar benefício fiscal de ICMS e ainda criar IPI para defensivo agrícola. O nosso estudo leva em consideração que o fim do benefício fiscal vai levar a um aumento do custo de produção. Esse aumento de custo de produção ele vai trazer também um impacto na oferta de alimentos e vai impactar a economia como um todo. Nossas estimativas é que o preço defensivo vai aumentar em 25% caso a ação seja julgada procedente pelo Supremo.
Você acha que ainda em 2024 o STF pode tomar uma decisão sobre esse tema ou vai ficar para 2025? O calendário do Supremo tem diversas ações importantes a serem julgadas, né? A gente não tem a data marcada ainda, mas a nossa expectativa é que não vai ser julgado ainda esse ano. Não será julgado esse ano, ou seja, quem está comprando defensivo continua comprando com as regras atuais, pelo menos para a safra 24-25. Esse é o cenário que se desenha. Esse é o cenário que se desenha. O julgamento pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer encaixe, né? Não tem nenhuma informação que está previsto ser julgado nesse momento oficial, tá bom? Se o STF acata o pedido do PSOL e resolve aumentar impostos sobre defensivos agrícolas, imediatamente esses impostos passam a valer? A decisão do Supremo ela é julgada, né? Uma vez homologada, ela pode ser modulada ou não para determinar quando que ela vai iniciar, se ela vai ter algum impacto retroativo ou só impacto a partir do momento que a ação for concluída, mas os efeitos com certeza serão imediatos, principalmente quando você pensa em negociações que vão estar ocorrendo na safra, porque as negociações que ocorrem hoje, o faturamento vai ocorrer durante a safra, então isso vai trazer impactos imediatos para a agricultura. Importante aqui, a gente está falando só de defensivo químico ou a gente também está falando de insumos biológicos? Esse é um dos pontos da ação, ela tem uma abrangência muito ampla, ela fala sobre agrotóxicos. E hoje a lei de agrotóxicos inclui desde os defensivos químicos com diferentes moléculas, até incluindo os bioinsumos defensivos biológicos. Então é uma abrangência muito ampla. Ou seja, toda a agricultura praticamente seria impactada por essa medida, com um potencial de incremento bilionário para a arrecadação do governo e de impacto de custo de produção também gigantesco no agro. Não é nada boa essa perspectiva que você está colocando aqui do tema estar em discussão e essa hipótese ainda haver uma chance de ser aprovada. Os defensivos eles são essenciais para a proteção de plantas e para a produtividade da agricultura brasileira. Então, no nosso estudo contratado pela Tendências, a gente estima que o efeito negativo na economia é muito maior do que o efeito positivo da arrecadação. Então, traz um impacto significativo em custo de produção, em queda de oferta de alimentos, massa salarial, PIB. Então, tem uma série de indicadores econômicos que vão ser afetados negativamente caso a ação seja julgada procedente. Última pergunta. Analisando o perfil de voto de cada um dos ministros, a composição da corte, você arrisca dizer que a corte tem hoje uma inclinação a votar pela criação de impostos sobre defensivos agrícolas? Existem, como qualquer tema discutido na corte, tem ministros favoráveis e desfavoráveis ao tema. Nossa leitura aqui, com essa audiência pública, com as informações que nós já adicionamos no processo, eles têm todas as informações para tomar uma decisão que não seja prejudicial à agricultura brasileira. Então, a nossa expectativa é que temos a informação ministro a ministro, eles tomam o voto de forma individualmente, mas a gente acha que com todos os elementos trazidos por nós e por outras partes no processo, eles têm mais do que elementos suficientes para não julgar essa ação procedente. Muito bem. Renato Gomides, gerente executivo da CropLife Brasil, obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigado a você. Até a próxima.